Paz do Senhor Jesus, todos vocês que, mais uma vez, pela misericórdia infinita do nosso Deus, após uma semana, podemos estar reunidos juntos e iniciando mais um culto ao nosso Deus, neste dia 22 de setembro de 2024. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês e todos aqueles que têm perseverado em estarem conosco. O Senhor com certeza vos recompensará e continuem a nos incentivar a continuar esta nossa obrigação de proclamar a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um, cada lar, cada família. Vamos orar para iniciarmos. Ó Deus justo, santo e bom, maravilhoso Salvador, Deus Consolador, que tem estado no meio do teu povo, trabalhando em nosso favor. E mais uma semana de bênçãos. Não merecemos, mas temos recebido com alegria todas as tuas bênçãos, ó Pai amado. A saúde e as forças, o alimento e o pão de cada dia. O local de trabalho por ti abençoado, o lar e a família por ti abençoado. Todas as coisas, o Senhor é Deus sobre todas elas. Por isso, vamos continuar confiando nesta misericórdia abundante para cada um dos teus filhos que estão vendo através deste vídeo, nesse momento. Que o Senhor também ali esteja visitando cada lar, cada família que nos vem através da internet. No nome de Cristo Jesus, te pedimos a tua presença, o teu Espírito Santo, falando ao nosso coração através desta palavra maravilhosa que tem para cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, também aceita o nosso louvor, ser com cada um dos teus santos que amam a tua palavra, e nós te pedimos esta presença santa, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus. Amém. Gratos, então, para esta noite que o Senhor tem nos concedido, então, de estarmos reunidos. Temos como tema para a nossa breve meditação, evitando erros futuros, ou seja, alguns pontos importantes que nós devemos observar para não cometer erros que muitas vezes já até cometemos no passado, ou alguns erros que nós vimos outras pessoas cometerem e que não vamos fazê-lo. Mas para a nossa breve meditação, temos o texto de hoje de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. É o livro, a carta, que tem por título Tiago, e no capítulo 4, encontramos do versículo 13 ao 17, assim está. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém. Então, esse é o nosso texto com algumas informações bem preciosas para cada um de nós, para que não venhamos a cometer erros, ou pelo menos minimizar os nossos erros. Porque qual é aquele que, dentre os homens, que não cometeu nenhum erro? Então, todos nós cometemos, mas não é bom que venhamos até a repetir o mesmo erro. Então, nesse versículo, Tiago, então, faz uma pequena e bem curta abordagem sobre o que aqueles que, não buscando a Deus em todos os seus passos, e cometem erros que repercutirão na vida de cada um deles no futuro. E isso acontece igualmente a todos, porque muitas vezes não
damos, evidentemente, aquilo que o Senhor pediu, buscai primeiro o reino de Deus. Mas vamos ver então daqui a alguns minutos. O nosso primeiro hino da nossa harpa cristã, de número 422, que diz: No céu não entra pecado. Com certeza, no céu não entra nada que contamine o céu, e o pecado é aquilo que contamina tudo e em todos. Mas no céu entra aqueles que foram pecadores como nós. E um, dois, três. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As vidas da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, Que gozo gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Então, graças ao nosso bom Deus, esta viva esperança, quando nós pudermos ver o nosso Salvador Jesus como ele é, não aquele que foi crucificado, não como aquele que sofreu e padeceu, mas como o leão da tribo de Judá, aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse é o Senhor que nós vamos encontrar nos céus. Amém. E o nosso segundo hino, de número 509, Ao Passar o Jordão. Ao passarmos o Jordão, ou ao passar o Jordão. 1, 2, 3. Quando o Jordão passarmos unidos e entrasmos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Sim, sim, tantos como areia da praia. Glória a Deus. Palavra maravilhosa também. E que vamos encontrar aos nossos entes queridos e um número tão grande e incontável de almas foram redimidas, lavadas, transformadas e purificadas no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a maravilhosa bênção uma das maravilhosas bênçãos da nossa vida futura.
Gostaria de cada um de nós orássemos em favor de cada um de nós que temos estado reunidos, orar uns pelos outros, assim está escrito. E lembre-se do nosso irmão, da nossa irmã, que tem estado conosco, também dos nossos irmãos em Cristo que não podem estar conosco, ó Deus justo, santo e bom, para que eles possam estar reunidos no nome de Cristo Jesus, em todas as oportunidades que aqui estivermos, porque alguns não têm podido estar e peço as vossas orações. São alguns irmãos queridos que não têm estado conosco e sentimos a falta desses irmãos e que possam estar conosco, com cada um de nós, conosco em nossas reuniões. Que o Senhor possa tocar em cada um desses corações. Eh, e também as vossas orações pelos nossos familiares, a qual o Senhor tem abençoado, tanto aqueles que estão próximos, como aqueles familiares que estão no Brasil e em outras partes do mundo onde temos familiares também. O Senhor os abençoe ricamente e abundantemente a cada um. Este é o meu pedido de oração e que o Senhor esteja atendendo a oração de cada um de nós. Bem, graças a paz. Pastor, eu já agradecer a semana, graças a Deus. Uma semana de bastante trabalho, bastante jogaxi, sim, mas com bastante vitória, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de receber nossos clientes aqui no nosso escritório aqui em Yokohama. E para a glória do Senhor, tudo deu certo. A gente conseguiu fazer o que tinha que fazer as demonstrações que precisavam ser feitas e o Senhor abençoou. Vou ter bastante trabalho aí até o final do ano, então que Deus dê bastante graça, sabedoria e vigor para aguentar, porque até dezembro vai ser uma tocada bastante forte até o final do ano. Mas agradecendo a Deus também pela oportunidade de tudo que está acontecendo, que tem sido bênção também. Agradecer a Deus pela semana mesmo e agradecer as orações pelo meu pai. Ele está melhor, graças a Deus, está se cuidando. É um cuidado diário, mas ele está melhor. Obrigada pelas orações. Amém. A paz dos irmãos, A paz. só tenho a agradecer, né, por tudo que Deus tem feito, por estar me dando forças para voltar ao ritmo normal do serviço agora, para que Ele continue nos dando graça, porque agora essa semana é puxado, 6 dias, e que Deus possa estar nos abençoando, né, nessa jornada. Só temos a agradecer. Também as mesmas forças. E só agradecer também. Zinete, por gentileza. Senhor, Para o Senhor Jesus, irmã amada. agradecer a Deus a oportunidade de mais um domingo estarmos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. E Glória. quero pedir
que os irmãos louvem a Deus comigo, porque o meu sobrinho Rafael, ele fez a infusão, né? E Deus abençoou poderosamente, livrou, guardou. Ele está bem, não passou pelo procedimento lá que talvez ele precisasse que fosse ficar internado por mais tempo. Ele já veio embora no mesmo dia, então louvado seja o nome santo do Senhor. E resposta de oração para a glória de Deus. Jesus. E também peço pela minha mãe, para que ela tenha uma boa recuperação, e pelo nosso país, pelo Brasil. Que Deus abençoe. Muito grato, irmã Luzinete. Amém. Senhor Jesus. Então, a irmã Luzinete tem a sua irmã, a Janete, com um filho que já, desde o nascimento, passa por uma enfermidade, mas o Senhor com certeza tem abençoado e temos ouvido o testemunho dela e também que o Senhor é Deus fiel para com todos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando em favor da Janete também e dos familiares, do filho, do esposo e Ezequiel. Ok. A minha cunhada agora, irmão Nishimura. Dá para falar? Não dá. Eu estou te ouvindo? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Aí, dozo. Yoroshiku onegai shimasu. Então tá ouvindo o tempo todo? Sim. Sim. Ah, Aí, aproveita agora que é o pedido de oração, irmão. Ah, 感謝で。はい。能登の地震が後に、雨で豪雨の災害があった。うん。しかもやっぱり石川の方です。石川県のうん。真島。それの方のお祈りをしてくださいと。助かるようです。Aí. A minha cunhada, algum pedido de oração? Mesma oração aí pelos Tá nossos bem. familiares, pelo Brasil, Japão. Amém, Deus. Muito grato. Amém. Então, pelas nações. Agora abaixa o volume. A gente abaixa aqui, pode deixar. Não, eu baixo aqui, pode deixar. Isso. Ok. Então, a minha cunhada e o nosso irmão Nishimura estão aqui numa outra fonte de mídia. Então, não pode estar conosco aqui na tela, mas próxima semana, com certeza, já teremos resolvido este pequeno empecilho de que eles possam estar juntos ali com os nossos irmãos Melvin, esposa, Anderson e esposa. Irmã Mieko, por favor. Traduzindo, bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Traduzindo o irmão Kazu, é agradecimento a Deus, né, por tudo, e também está previsto um terremoto muito grande na região de Noto. Ele pede oração para isso, né? E a Luri pede para Também. os familiares daqui do Brasil. Eu peço oração em agradecimento a tudo. Essa semana passada eu fiz uma ressonância magnética de controle, anualmente eu faço um do crânio, e graças a Deus está tudo conforme no lugar. Amém. Por enquanto. Ai, desculpa. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, às vezes as pessoas, ou muitos, né, possuem alguma coisa, algum defeito de fabricação, e que com o passar dos anos vai se acentuando. Né? E outros demoram 10, 20, 30 anos e nada ocorre. O senhor sabe que cada pessoa reage de forma diferente, aí estão os médicos e as enfermeiras que sabem disso. E no caso da irmã Mieko, graças ao nosso bom Deus, é nele que nós confiamos e é dele que nós esperamos. E esses resultados são conhecidos do nosso Deus. Mais algum? Amém. Ó Deus justo, santo e bom, Tu és maravilhoso. Temos ouvido mais uma vez esta oportunidade preciosa de ouvir os testemunhos que o Senhor tem trabalhado ali naquele local, da nossa irmã Luzinete, da nossa irmã Janete, restaurando o seu filho, ó Deus Pai, não permitindo um período maior no hospital,
onde os pais estariam mais ansiosos e preocupados. Mas o Senhor colocou tua mão forte e com o braço estendido tem abençoado. E a nossa irmã Luzinete agradece de público e viva voz que o Senhor é aquele que faz essas maravilhas na vida de cada um de nós, na vida daquele jovenzinho. Continua dando sabedoria ao Deus Santo e capacidade àqueles que estão ali ao redor do Rafael, ó Deus Pai, para que eles possam ter uma vida normal diante, Senhor meu Deus e Pai, de todos aqueles que ali rodeiam. Continua também abençoando a nossa querida irmã Santina, o nosso irmão José Ronaldo, a cada um, assim como o nosso irmão Alexandre Bonetti, aos filhos da irmã Luzinete, guardando-os, protegendo, Senhor meu Pai, nesta nação, a qual passa por dificuldades. Mas te pedimos que o Senhor conceda sabedoria, discernimento e conhecimento, humildade em cada governante, Senhor, para que possam servir a este povo tão amável, ó Deus Pai, que é aqueles nossos irmãos em Cristo que estão no nosso querido país. Abençoa por misericórdia, no nome de Cristo Jesus. Igualmente, ao nosso irmão Anderson e Keiko, que o Senhor continue dando forças, o Senhor tem restaurado e restabelecido o local de trabalho do nosso irmão. E agora ele carece e necessita, igualmente a cada um de nós, de saúde, vigor, forças, paciência e humildade para se conduzir naquele local. Mas foi uma porta que o Senhor abriu e o nosso irmão agradece de coração, igualmente com a sua esposa, a irmã Keiko. No nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai. Ao nosso irmão Melvin também, que agradece por mais uma semana de bênçãos, de dificuldades, de local de trabalho, de ter muito trabalho à frente para realizar, mas o Senhor tem se colocado à frente do nosso irmão e concedido saúde e forças. Igualmente a nossa irmã Renata e a irmã Débora, que o Senhor esteja com cada um por misericórdia e por amor de Cristo Jesus. Mas também te pedimos em favor daqueles irmãos que não podem estar conosco, o irmão Carlos, a nossa irmã Nil, igualmente ao nosso irmão Valdecir, ao Júlio Cauremura, esposa, nossa irmã Maria Sato, ao nosso irmão Nogueira, Leandro Nogueira, e demais irmãos em Cristo Jesus, que nesse momento não podem estar conosco. Visita-os ali, Senhor meu Deus, no lar aonde estiverem. E também te peço, ó Deus justo, santo e bom, para aqueles que nos veem através da internet, que nós somos gratos a Ti, ó Deus, por todas essas almas, e que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. O Senhor é aquele que proverá todas as coisas na vida de cada um desses Teus filhos, desses Teus santos, desses Teus servos. O nosso lar e a nossa família, nós te bendizemos e te agradecemos pelos nossos familiares que estão próximos e pelos nossos familiares que estão no Brasil e que estão distantes. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e no nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos por tua presença. Amém. Muito gratos, meus irmãos, e que possamos estar mais uma vez confiando nessa misericórdia do nosso Deus para mais esta semana que se inicia. E vamos aqui então a uma reflexão breve sobre esse texto de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17, que vou ler novamente. Assim está escrito: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora, vos gloriais em vossas presunções, e toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bem, bom, lembrar que esta última frase, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então,
é uma das fontes de pecado de que muitas pessoas acabam cometendo, porque muitas vezes sabem que deve fazer o bem, mas não faz. Não é fazer o bem para aquele que nos trata com carinho, que nos faz sentir confortáveis. É fazer o bem para aquele que nós nunca vimos, para aqueles que também muitas vezes nem nos agradece com muito obrigado. Esse é que nós devemos fazer o bem. E assim não estaremos cometendo este pecado de desobediência a este mandamento, que é fazer o bem a todos. Então, todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos engano e equívocos durante a nossa vida. Alguns mais, outros menos. Então, alguns cometem mais erros do que outros, outros cometem erros diferentes dos outros, mas todos nós cometemos erros. Então, muitos já tentaram prever o que acontecerá no dia futuro. Então, isso é como se fosse uma tentativa de profecia. Então, mas, em todos os casos, sabemos que o homem simplesmente não sabe o que o futuro nos reserva. Não tem como. Não dá para saber. Então, alguns vão consultar os astrólogos, como nós vimos aí outro dia em um shopping. Então, alguns consultam esses falsos adivinhos. E também, em muitos lugares, falsos profetas. Eu já escutei, nesses poucos anos de vida, eu já escutei uma centena de vezes que o mundo vai acabar. Todo ano o mundo vai acabar. Até pastor já estava preparado para o mundo acabar no ano 2000. Aí depois 2000 e não sei quanto. Então, esses aí são falsos adivinhos, falsos profetas. Eles não podem se utilizar disso mais. Então, são erros cometidos, enganos. E todos, alguns, através dessas profecias, alguns chegam à conclusão que eles continuam não sabendo nada sobre o dia futuro. Então, nós não sabemos nada. Nós continuamos a não saber nada sobre o dia futuro. Nós somos capazes de olhar para o passado com bastante clareza. Nós lembramos, muitos com memória melhor que a minha, lembram de muito maior número de detalhes sobre o passado. Então, nós podemos contar para outros aquilo que passamos no passado, mas não podemos enxergar nada sobre o dia de amanhã. Claro que eu não estou falando nenhuma novidade, mas muitas pessoas ainda vão atrás de outras pessoas que dizem que receberam uma informação de algum lugar sobre o dia futuro. Então, esses não são dignos de confiança. Mas, na verdade, o nosso desconhecer do dia futuro, isso é bom. E isso também é uma bênção, de nós não sabermos, né, que o dia futuro nos reserva. Porque nós sabemos que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor e não os homens. Então, ele também controla isso. Se você imagina, não saber quando morreremos não é uma bênção? Para os aflitos como eu. Quando ficaremos enfermos também, se você sabe? Não. Quando enfrentaremos adversidades? Também não sei. Amanhã, depois, eu não sei dizer. E o melhor para não ficarmos e tudo isso é o melhor para não ficarmos em constante, inútil e perigosa ansiedade. Nós estamos sempre com a ansiedade ou com algo que não é da parte do Senhor, de tentar prever e verificar. Eu sempre fico assim quando vem
um tufão. O tufão vem devagar, vem subindo, subindo, e eu já começo a ficar aflito. Será que ele vai passar por aqui? O que que ele vai fazer aqui? Ou o que que ele não vai deixar de fazer? E depois ele não passa coisa nenhuma, ele vai para outro lugar. Então adiantou a minha ansiedade? Não. Ela é perigosa para a minha saúde e é inútil, não resolve o problema do furacão. Nem para mim, nem para ninguém. Então, o Senhor é sublime, é maravilhoso em manter o nosso futuro em segredo. Nós temos que dar graças a Deus porque Ele mantém o nosso futuro em segredo. Por quê? Também o propósito é para que eu continue confiando nele, porque Ele sabe. Então, Ele conhece o nosso futuro e sabe todas as coisas. Então, é sobre isso que Tiago trata nesses versículos. Ele nos ensina a não fazer planos sem a presença de Deus. Não significa que você quer ir no supermercado e vai pedir permissão para Deus para ir no supermercado que é do outro lado da rua. Claro que você pode atravessar a rua e ser atropelado. Mas devemos fazer planos e incluir a presença de Deus. E não adiar para o futuro tudo aquilo que podemos fazer hoje. São 2 pontos desses versículos que nós lemos. Então, vamos fazer tudo aquilo que fizermos, quer seja uma grande empreitada ou algo bem simples. Senhor, é do teu querer e da tua vontade? Dá uma direção. E aguarda a direção. Não pede a direção e vai fazendo por conta própria. Não adiantou nada. Então, colocamos nas mãos do Senhor e esperamos que Ele dê uma solução. Então, eu sempre, muitas vezes nós vamos aqui em algum lugar, a irmã Mieko comenta comigo, eu fui lá numa loja comprar isso, mas se não é para mim, na próxima vez que eu vou estar lá, eu vou voltar lá, não tem mais. E muitas vezes a gente volta lá e não tem mais mesmo. Então, não era para mim. Então, é colocar diante do Senhor qualquer coisa simples como essa. Então, houveram 3 erros cometidos por esses primeiros cristãos e que muitos cometem ainda hoje. Eu marquei 3 só, mas existem mais, com certeza. Então, dos versículos 1 ao versículo 10, que nós não lemos, que é o princípio desse capítulo, os cristãos eram culpados de agir com indiferença para com os irmãos em Cristo. E isso aí parece que não existe mais, né? Acabou. Será? Então, existem muitos que ainda fazem diferença, tratam com indiferença outros irmãos, devido a muitas circunstâncias. É pecado? É. É erro? É. Então não comete, né? Não vamos procurar não cometer e tratar todos igualmente. Mas, a partir desse versículo 13, então Tiago escreve que eles estão indiferentes para com Deus. Então, estar indiferente para com os homens, até aí é um ponto. Mas estar indiferentes para com Deus, aí a coisa se torna um pouquinho mais escura. Ou seja, um pouquinho pior. Então, pois eles ignoraram ao Senhor em seus planejamentos. Então, isso é o que todos os ímpios fazem. Ignorar a Deus em seus planejamentos. Isso é muito comum na linguagem cristã de chamar de mundanismo. Ou seja, aquilo que o mundo pratica. E não é buscar a Deus. Então eles deixaram muitas pessoas, os ímpios, como nós dizemos, ou seja, os que não confiam no Senhor, eles deixaram de fora dos seus planejamentos a Deus. Então, isso é pecado. Então, não há uma outra palavra a dizer que deixar o Senhor fora dos nossos planejamentos não é outra coisa a não ser pecado. Então, no versículo 13, ele diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos. Tem pecado nisso? Não. Pecado não está isso. Pecado está em não consultar ao Senhor. Quantos e quantos exemplos existem no Antigo Testamento e no Novo Testamento para buscar ao Senhor? Tanto no Antigo como no Novo. Buscar ao Senhor antes de tomar uma atitude. Então, o plano deles é o quê?
construído. Eles constroem um plano. Também, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. O local também é escolhido. Isso é um plano. O período também é calculado. Passaremos um ano. E com um propósito. Lá contrataremos e ganharemos. Então, um propósito de terem sucesso, obter lucro. Então, construir um plano. Muitas vezes nós construímos um plano semelhante. Queremos abrir o nosso negócio, como dizemos. Escolhemos um local, escolhemos um período. Assim como eu também pensei que eu iria estar nesse país por 5 anos, mas já passou 6 vezes 5. Então, é o Senhor que determina. E também obter o lucro, trabalhar com o suor das mãos e obter lucro não é pecado. Tá? E muitos ainda colocam a esperança no dinheiro. E esse é um dos pecados que nos leva à ruína. Então, obteremos lucro. Então, obter lucro. Obteremos sucesso, obter lucro. O lucro é pecado? Não, o lucro desonesto é. Todo o comércio vive de lucro. Ele compra por 100 e vende por 120 ou mais. Ele vive do lucro, ele não produz nada. Então, é o que nós chamamos de intermediário. Então, essa esperança, colocar essa esperança no lucro, no dinheiro, isso é pecado e nos leva à ruína. E não podemos viver a nossa vida sem fazer a devida consideração sobre o plano de Deus para nós. Eu também tenho que ter uma consideração sobre o plano de Deus para nós. Então, nós fomos lavados, redimidos, resgatados e não preciso fazer mais nada. Não, o Senhor Deus, nosso Deus, tem um propósito. Está escrito justo, santo e bom. Eu tenho que encontrar, e depois que eu encontrar, eu tenho que obedecer qual é esse plano de Deus para a minha vida. Então, primeiro nós devemos colocar diante de Deus todos os nossos planos. Então, aí sim, já está no caminho correto. Já está no caminho mais acertado para não cometer erros. Então, muitas pessoas vivem o seu cristianismo como se Deus não existisse. Eu estou falando de cristão. Por quê? Isso, viver como se Deus não existisse, isso é o que os ateístas fazem. Os ateístas, o ateu. Pois eles não creem que Deus existe e por isso não procuram por ele. Como eles vão procurar por Deus a orientação divina? Porque eles não creem que Deus existe. E também nós devemos nos lembrar do fazendeiro rico de Lucas, capítulo 12, versículo 18. Texto bem conhecido. Lucas, capítulo 12, versículo 18. Assim está escrito. Então este homem disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Sem continuar os versículos seguintes, né? Mas ele está dizendo, farei, ou seja, eu. Derribarei, eu. Os meus celeiros, é meu. Edificarei, eu. Ali recolherei, eu também. E todas as minhas novidades, meu. E os meus bens, meu. Só eu, não tem mais nada. O resto é resto. E é o contrário. Então, não podemos ser desta forma. Claro, você vai fazer algo que você inicia do básico, depois você quer crescer, não tem pecado nenhum. Mas não desta forma que ele está dizendo diante do Senhor. E aí o Senhor diz, né? Então, você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e se hoje você morrer? Para quem vai ficar todos esses bens? Para quem não trabalhou, para quem não fez nada e vai usufruir deles. É o que ocorre na vida de todos. Então, como não sabemos como será o dia futuro, nós devemos nos preparar
e vivê-los de maneira que agrade a Deus. Vamos nos preparar para viver o dia futuro. Como? Buscando a presença do Senhor, a orientação do Senhor e viver de maneira que agrade a Deus. Então devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. É uma grande razão que nós devemos nos preparar. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Então é sempre bom lembrar. Estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Quando ele volta, já falaram também na internet, está cheio, que Jesus volta em setembro, agora passa setembro. Não, é outubro que ele vai voltar, dia não sei quanto. Não, é o ano 2025. E vai. Quem disse? Ninguém disse, porque ninguém sabe. Então esses são falsos profetas. Então devemos nos preparar para a volta do Senhor. Esse é o meu dever e a minha obrigação. Porque ele mesmo disse: vigiai e orai. Então, e não, dessa forma, não estaremos errando, e nós estaremos errando se não nos prepararmos para o dia da vinda do Senhor. É uma ordenança. Então, eu devo estar preparado, porque não sabeis nem que dia, nem que hora, nem que mês, nem que nada, nem que ano. Então, vou me preparar. E se eu não preparar, eu estou cometendo pecado. Estou errando. E é um erro que não gostaríamos de fazer. E que os irmãos e nenhum de nós. E nos esquecer da vinda do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: tudo estará ocorrendo de forma normal. Casar, comer, vender, comprar, tudo normal. Aí o Senhor virá. E aquele que estiver despreparado e despercebido, será triste o seu final. Então não podemos, com certeza total, não podemos brincar com as coisas eternas, as coisas do Senhor. Então não podemos deixar para o amanhã aquilo que devemos fazer hoje. E se eu não fizer aquilo que o Senhor ordena, estarei cometendo o pecado de omissão. Então, o Senhor disse: ide proclamar o Evangelho. Eu não estou proclamando o Evangelho, estou cometendo pecado de omissão. Eu sou omisso. Porque eu sei que é para ir, mas eu não vou. Eu sei que não é para mentir, mas eu estou mentindo. Então, é pecado. Tanto de saber, comete dois pecados: o pecado da mentira e o pecado da omissão, porque sabia que não era para mentir e está mentindo. Então é dois. Então, o tempo também de testemunhar, o tempo de orar. Então, existe um tempo para testemunhar, um tempo para orar, o tempo de pregar, o tempo de adorar a Deus, de proclamar o Evangelho, tempo de servir aos nossos semelhantes e o tempo de ajudar. E esse tempo é quando? É agora. Não é para deixar para amanhã. Quando eu ficar mais velho, então aí, como falou um irmão bem conhecido no Brasil, no começo da sua carreira ele queria ser político e... Agora esqueci a outra. Ele queria ser duas coisas. Aí ele foi na igreja e falou: não, quando eu ficar velho, quando eu tiver mais idade, que eu já... eu vou vou começar a trabalhar na obra do Senhor. Aí falaram para ele, né? Como ele mesmo disse, a pessoa colocou o dedo na minha cara e falou: você quer dar o resto para o Senhor? Então o nosso tempo tem que ser agora, não é? Se a pessoa já tem cabelo branco como eu, o que eu posso fazer? Não tem outra forma. Mas aquele que é mais novo, é o tempo de fazer, é o tempo de adorar, é agora. E depois, quando começa a ficar velho, já não quer testemunhar, já não quer mais pregar, não quer adorar, não quer servir, quer ser servido. E não quer ajudar ninguém, quer ser ajudado. Então, o tempo de fazer tudo pelo reino de Deus na terra é agora. Então, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer e que estiver ao nosso alcance. Vamos fazer ao nosso semelhante, para que não venhamos nos arrepender no dia futuro. Se eu soubesse. Então, muitas vezes nós fazemos alguma coisa, ou como já ouvimos dizer, você deixa de fazer alguma coisa para alguém,
Passa uma semana, essa pessoa morre. Aí depois que você fala, se eu soubesse, eu tinha ajudado. Se eu soubesse. Você não conhece o dia futuro, você pode ficar vivo, mas outra pessoa morreu e você não ajudou enquanto podia. Dos versículos 14 ao versículo 16, está escrito: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, a nossa vida é como um vapor e todo mundo sabe o que é um vapor. Assim como um piscar de olhos, o Senhor Jesus dá vários exemplos. Então, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Então, presunção é algo também que não agrada ao Senhor. Ser presunçoso. Achar que sabe uma coisa que não sabe. Então, devemos evitar as presunções tolas. Então, a vida é cheia de muitas variáveis, na vida de todo mundo. Nós pensamos que vamos fazer algo, por exemplo, no meu local de trabalho, quando chega lá não é nada daquilo que eu pensei que ia ocorrer. Então, são variáveis e também nós enfrentamos muitas incertezas e em cada decisão não podemos dizer eu vou, como disse este rico nesta parábola que o Senhor Jesus disse. Então, eu vou. Não. É o Senhor vai na minha frente e eu vou. Se Cristo comigo vai, eu irei, diz o hino. Então, pois eu vou, nós devemos nos lembrar. Esta foi a principal característica da rebelião de Satanás. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, nos versículos 13 e 14. Isaías 14, versículos 13 e 14 diz assim: E tu dizias no teu coração. Então, é interno, é íntimo. Não é de boca, assim, só de fachada de pele. Então, Satanás dizia: Eu subirei ao céu. Então, eu subirei. E é eu que vou ao céu e acima das estrelas de Deus. Ou seja, já colocou Deus em uma outra posição. Exaltarei o meu trono, ou seja, eu vou ter um trono grandioso e esse trono será meu. E no monte da congregação me assentarei. É claro, se eu sou rei, eu vou ter que me assentar e vai ter que ter os súditos. Tudo isso foi o quê? Tudo isso foi uma pretensão tola de Satanás. Da banda dos lados do norte, me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, na continuação dos versículos, nós sabemos que o que é que o Senhor fez com Satanás. Então, ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. Ele não falou, na nossa versão em português, né? Ele não falou que ele seria igual ao Altíssimo ou mais importante que o Altíssimo, mas ele falou semelhante. Pecou da mesma forma. Então, nós não podemos fazer isso que Satanás fez, ou seja, de dizer eu vou. Claro, eu posso dizer eu vou tomar um copo d'água. Quem sabe você chega até a torneira para tomar água, mas isso nós podemos utilizar, não tem pretensão nenhuma. O Senhor conhece o nosso coração quando nós utilizamos esses verbos. Então toda a nossa vida deve estar sujeita à vontade de Deus e não à nossa vontade. Claro que nós temos desejos, nós não somos um robô, nós temos desejos, temos vontade, temos propósito. Mas nós devemos, sim, submeter à nossa vontade os nossos planos, que nós temos, e não é pecado ter planos, os nossos desejos, também não é pecado, todos eles à vontade, submeter à vontade de Deus. Posso fazer isso, Senhor? É da tua vontade? Em muitas coisas não há nem necessidade de perguntar a Deus, já está escrito na palavra, para que não façamos isso. Então nem precisa perguntar para ele, que ele não vai responder, já está escrito na palavra. Alguns cristãos, não submetem a Deus as suas vontades. E por que isso? Eles têm medo que Deus atrapalhe.
Então Deus vai atrapalhar o meu negócio, a minha ideia, o meu propósito. Então ele não, não submete a Deus, porque Deus pode falar, não, não é por aí, mas ele quer ir por lá. Então não é isso, não deve ser dessa forma. Mas para nós, ou seja, para todo cristão verdadeiro, tudo está no controle e nas mãos do nosso Deus. Então, como confiamos que está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, nós devemos colocar a Ele em todos os nossos planos. E com certeza o nosso futuro será melhor se entregarmos tudo nas mãos de Deus. Experimente se você ainda não fez. Experimente fazê-lo, colocar nas mãos do Senhor. Então, como eu disse, a ansiedade não leva a nada. O falso conhecimento não leva a nada. Confiar em pessoas não leva a nada. É como confiar no homem do tempo, como nós dizemos, na previsão do tempo. Então, não leva a nada. Eu principalmente, ficamos ansiosos. A nossa conclusão, o que podemos concluir desse pequeno trecho, se você ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e pode ser que alguém que nos vê na internet, eu não sei quem são, mas se ainda não escolheu, ainda não resolveu, ainda não tomou esta atitude, hoje é o dia da sua decisão. Não deixe para amanhã. Venha a Cristo. Então, por quê? Porque se não vier a Cristo, quem sabe amanhã onde você estará? Então não cometa esse engano. Esse é um dos enganos mais graves que muitas pessoas cometem. Eu demorei muito tempo. Tem irmãos e irmãs que sabem que eu também fui negligente. Por isso que eu coloquei aqui. Não é do texto, mas é uma decisão, ou para mim, a mais importante de todas. Então, decidir-se por Cristo e não deixar para amanhã, como eu fiz. Mas o Senhor foi misericordioso e me alcançou, ainda que eu tenha sido negligente. E essa famosa frase que se usa no Brasil, se o Senhor quiser. Ou se o Senhor quiser, ele deve ser o nosso estilo de vida, e não apenas uma frase de efeito. Você conversa com uma pessoa, ele parece muito muito espiritual. Ah, se o Senhor quiser isso e aquilo. Às vezes é só uma frase de efeito. Não, tem que ser o nosso estilo de vida. Se o Senhor quiser, eu vou obedecer o que ele vai falar. Agora, se eu falo, o Senhor quiser, mas ele quer, mas eu não quero, não resolveu nada. Ficou apenas uma frase. E também, todos nós devemos ter planos e objetivos. Com certeza. Uma pessoa sem planos e sem objetivos não vai para frente, não vai para lugar nenhum. Então, todos nós devemos ter planos e objetivos. Mas nós devemos saber que somente Deus pode fazê-los frutificar. Amém? Então, esse é o meu texto desta noite e que possamos nos lembrar desses exemplos e de tantos outros exemplos da palavra de Deus que nos diz para buscar aquele versículo mais conhecido, buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por causa disso aqui. Ou seja, porque eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Então, eu busco primeiro o Senhor e aí depois essas coisas vão me ser acrescentadas. Não aquilo que eu quero para viver regaladamente, mas aquelas que o Senhor quer me conceder para eu ter uma vida em abundância. Amém? Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Vamos orar para encerrar. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso, Deus fiel, que sabe e conhece todo o nosso interior. Por isso nós te pedimos a tua presença, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender esta tão maravilhosa palavra, que é depositarmos em ti a nossa confiança, depositarmos diante do teu trono os nossos desejos, os nossos planos, os nossos objetivos e tudo aquilo que fizermos, ó Senhor, porque o dia futuro vai nos revelar a tua presença, porque
O dia futuro não nos pertence, mas pertence ao nosso Deus justo, santo e bom. Continue a estar com cada um desses teus servos, guardando, protegendo, livrando, concedendo o pedido e a petição do coração, e que cada um de nós possa viver mais uma semana para a honra, louvor e glória do teu nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo, a comunhão e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde nesse precioso e santo nome. E que possamos estar aqui no próximo domingo, querendo o nosso amado Salvador, reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito gratos. Desculpe o tempo. Amém.